E o Paulo Tafner já está aqui conosco. Vamos então para o terceiro bloco, por favor, gente. Olá, Paulo, tudo bem? Muito bem-vindo ao Análise da Notícia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Acho que você está mudo, Paulo. Obrigado, José Roberto, e aos demais membros aí da equipe, aos seus ouvintes e espectadores. Obrigado, Paulo. Bom, Paulo é economista, especialista nessa questão da previdenciária, diretor-presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Paulo, hoje tivemos a notícia de que o Ministério da Fazenda bateu o martelo que vai manter mesmo a idade mínima de 55 anos para que os Uhum, militares possam se aposentar. Isso, obviamente, vai ser objeto de negociação ainda no Congresso, e uhum, é isso que começa a ser feito hoje. Mas eu queria primeiro, se você puder, explicar quais as grandes diferenças que ainda permanecem entre a aposentadoria civil e a aposentadoria militar no serviço público. E aí, a pergunta principal que eu te faço para a gente tentar responder nos próximos 25 minutos é: qual a consequência de o governo vir instituir essa idade mínima para os militares se uhum. aposentarem? A consequência prática que isso traz, não só do ponto de vista das contas públicas, mas também da carreira militar. Tá. Bem, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: tem várias diferenças entre o grupo geral de civis, as Forças Armadas e mesmo a Polícia Federal, que ninguém fala nada. Uhum, Muito bem. Os civis, os mortais, eles se aposentam, na regra definitiva da reforma de 2019, aos 65 anos se homem, aos 62 se mulheres. uhum, Isso não se aplica, por exemplo, à Polícia Federal. Na reforma, ficou 55 anos para ambos os sexos, portanto, 10 anos a menos do que os demais, uhum, e o ministro, recentemente, objeto de uma ADIM, o ministro do Supremo decidiu que não poderia ter idade igual homens e mulheres, entendendo que as mulheres deveriam ter, como na regra geral, 3 anos a menos. Então, a policial federal, mulher, se aposentaria com 52 anos, enquanto a uhum. mulher civil se aposentaria aos 62 anos. No Ninguém caso, cogitou aumentar, somar 3 anos nos 55, né? não, ninguém Não. cogitou. Foi uma decisão do ministro Flávio Dino, em que, se ele estava tão preocupado com tratamento diferenciado, ele poderia pôr os homens aos 65 e as mulheres aos 62. E a regra é para todos os outros civis, né? Exatamente, mas não foi feito isso. Então, privilégio, meu caro, vem de toda a ordem, toda a natureza. Eu sempre costumo dizer que o Brasil é um país de privilégio. E privilégio é tudo aquilo que o outro tem e você não tem. Então, é isso. Mas, em relação aos militares, a primeira coisa importante a distinguir, hoje, Roberto, é que, enquanto para os civis, sejam os funcionários públicos, sejam os trabalhadores da iniciativa privada, existe propriamente um sistema previdenciário, no caso das Forças Armadas, não existe esse sistema. Existe um sistema de proteção social, que é um pouco diferente, eu vou explicar. No caso, e até isso gera dúvida dos números, dos déficits, enfim, de tudo. O entendimento prevalecente no caso das Forças Armadas é que o custo da reserva e da inatividade, são dois momentos da atividade militar, eles seriam bancados diretamente pelo Tesouro, como era no passado, inclusive, para muitas carreiras civis. Não existe cálculo atuarial para os militares. Existe apenas um cálculo financeiro que é quanto que arrecada, quanto que gasta. Mas no quanto arrecada, por exemplo, que é comum aparecer as estatísticas nos veículos de comunicação, não é, como no caso dos civis, incorporada a contribuição do empregador. Não existe isso para os militares. Então, o rombo dos militares aparece superestimado, se for fazer uma comparação justa. Bem, no caso das Forças Armadas, não existe uma idade hoje para aposentadoria, existe o tempo de contribuição, 35 anos, que é semelhante ao do civil. Só que tem diferença, por exemplo, todo o tempo de colégio militar conta.
Sim. No colégio civil não conta, tá certo? Quer dizer, quando o rapaz entra aos 16 anos lá na Escola de Preparação de Cadetes em Campinas, no caso do É, Exército, já começa a contar a já começa a aposentadoria contar, para ele. já começa a contar. Então, para os militares, tem três momentos: a atividade, a reserva e a inatividade. A inatividade, sim, a inatividade tem uma ideia, uma idade definida que é 65 anos. Mas esse período que é entre a atividade e a inatividade, chamado de reserva, e por que é reserva? Porque esses militares podem ser chamados a qualquer momento ao trabalho. E são, com uma certa frequência, são. Então, chama-se reserva remunerada. Então, eles deixam de estar na atividade, não estão na inatividade ainda, e podem frequentemente ser chamados. Por exemplo, operações no G20, né, que envolveu as Forças Armadas. Você chama a reserva para fazer isso, os caras estão na reserva. Não todos, mas enfim, se chama. E isso é que vai ser fixado uma idade mínima de 55 anos, é passar para a reserva. Se é bom ou se é ruim é uma coisa que a gente pode conversar a respeito, Uhum. porque tem impactos na carreira militar. Não está se discutindo aqui, que é uma coisa que eu propus lá em 2019, porque no mundo inteiro os membros das Forças Armadas eles saem da atividade precocemente. Não é uma característica do Brasil, eles saem. O problema é que no Brasil eles saem com a integralidade dos proventos, tá certo? Esse é o problema. O cara ganha, sei lá, 15 mil na ativa e ele sai cedo e continua ganhando os 15 mil. Não é assim, por exemplo, em muitos países do mundo. Ele sai mais cedo. Por que sai mais cedo? Porque a atividade militar exige força física, uma série de coisas, né? Nem todo mundo vai virar general. Então, o sargento aos 50 anos não é mais sargento, ele é um amigo, né? Ele não tem papel de sargento. Ele vira amigo da tropa, ele não pode. Então, tá bom, sargento, você vai sair mais cedo. Só que você não leva a integralidade, você leva uma proporção disso. Isso não Uhum. se discutiu, não entrar na a proposta agora recente do governo, continua a integralidade, só que fixou uma idade mínima. Isso tem impacto na carreira militar. A carreira militar tem tempos definidos para cada patente. Se você estende isso, você tem que mudar os interstícios entre as patentes. Então você tem que fazer isso de forma gradual, não dá para fazer hoje, porque senão um monte de gente Paulo, vai. acho que aí cabe explicar uma coisa que só os militares talvez conheçam e que talvez a maioria dos civis ignore, que quando o cara se forma lá na AMAN, por exemplo, no caso do Exército, Sim, né, e vira um aspirante, ele já sabe o que vai acontecer com ele dali a 35 anos, qualquer patente que ele vai exatamente. ter, não é isso? Sim, não 35, porque nessa altura já passaram 10, ele, 25. É, Ele 25, sabe o que vai ser perdão. na carreira dele, exato. Ele tem uma programação. Aliás, é uma das carreiras, mais ou menos que nem a diplomacia, tem uma trajetória, né, uma trilha mais ou menos definida. O cara tem que cumprir os requisitos, enfim, e é uma trilha. Ele, por exemplo, muito precocemente sabe se ele vai a general ou não vai. Ele sabe disso. Com base em quê? Baseado no desempenho dele em cada etapa. Hum, Normalmente, os militares chamam, se referem a essas etapas, um cara como tenente, ele é o 01 da turma. O 01 da turma é que ele se destaca como o melhor em vários aspectos considerados na vida militar. Esse 01 tem chance de chegar a general, ou a brigadeiro, tá certo? Ou almirante. O 02 tem chances, porém menor. O 010 não tem, entendeu? Ele já sabe que não. entendi. E ele pode ser 01 ou 010, por exemplo, em função de desempenho físico. Um cara tem uma limitação, o outro não tem, entendeu? Não é, tem disciplina, tem aprendizado, porque eles fazem treinamentos o tempo inteiro. Então, eu tenho desempenho nos treinamentos, nas capacitações, tem liderança sobre a turma, tem uma série de critérios de medição, aferição do desempenho de cada um dos militares, que é pacífico, é mais ou menos aceito por todo mundo. Não tem essa coisa de apadrinhar, nada disso. Tem um Quer dizer, caminho. e em função disso, você tem um tempo, como as patentes são
limitadas, né? O cara vai de Sim, capitão, de tenente para capitão, de capitão para major, major para coronel, né? sim, Para tenente coronel, daí para general, um, dois, três, duas, três ou quatro estrelas. sim, Você tem um período, né? Que leva sim, para você ir de uma patente para outra. exatamente. Então, quando você fixa uma idade mínima para aposentar ou para entrar para a reserva, isso impacta toda esses interstícios que tem na vida militar. Isso não é uma coisa que dá para resolver de hoje para amanhã. Você tem que ir ajustando, porque senão você vai ter muita gente que vai morrer no caminho simplesmente porque mudou a regra, não faz sentido. Ou muita gente vai ser promovida de forma abrupta, que também não faz sentido. Então, você tem que programar essa extensão da carreira militar para que haja o menor dano possível. Então, por exemplo, por isso, a idade mínima vai ter uma regra de transição, vai ter uma regra de transição. Tá certo? Uhum. Que é razoável. Tem para os civis também, todas as reformas previdenciárias previram regras de transição. Então, vai ter uma regra de transição. Mas o ponto que não se discutiu, que eu acho mais relevante, é por que não dar liberdade de sair mais cedo, mas com valor menor? Isso faz sentido. A aposentadoria, em princípio, é para você, para mim, para todos os seus ouvintes, espectadores. A aposentadoria deve ser o retorno da poupança que foi feita. Se você receber o que foi depositado, tá ok, não tem problema nenhum. Se você receber menos, vai ser um problema para você. Se você receber mais, vai ser um problema para todos os demais membros da sociedade que vão custear Que é o que esse rolo. acontece hoje, né? Porque Que é o que quando o acontece militar hoje. ele é É o que promovido. acontece hoje. Você pega, por exemplo, um ministro, vocês estavam falando de coisas de justiça, o desembargador e tal, ah, eu já fiz essa conta. Eles recebem líquido da sociedade, é um presente. Recebem líquido 5, 6, 7 milhões de reais. É uma mega sena. Eles recebem, porque eles contribuem com 10 e recebem 100, né? Figurativamente, essa é a proporção. Significa dizer que eles recebem uma transferência líquida enorme. 6, 7, 8 milhões, dependendo da situação, da trajetória desse juiz. Isso tem que ser Enquanto eu, corrigido. você e a Natália, a gente paga 10 e, se der sorte, recebe 10, né? Sim, para nós, no regime geral, as reformas foram aproximando isso, tá certo? De modo, Uhum. nunca tem uma conta exata. Por exemplo, você imagina um cara que, pela graça da natureza, de Deus, o cara vive 98 anos. Esse cara vai sacar mais do que ele depositou. Sim. Por outro lado, por um infortúnio, uma infelicidade ou falta de saúde, o cara começa a contribuir e morre aos 30 anos. Se ele não tiver nenhum dependente, tudo que ele contribuiu, perdeu, não recebeu nada. Uhum. Outros ficam, digamos assim, inválidos e morrem precocemente. Então, ele pagou mais do que ele recebeu. Tudo isso acontece, é um sistema que calibra para que a média seja neutra. No caso do Brasil, a média não é neutra, a média é negativa. Por isso que aparecem os déficits. E Agora, Uhum. Paulo, eu queria entender também nessa progressão, pelo que eu estou entendendo da sua explicação, se não tiver definido também uma nova regra para promoção, para ajustar para essa carreira, isso também compromete um pouco o intuito desse corte de gastos, né? Porque tem que ser feito de uma maneira coordenada esse ajuste sim, com sim. a imposição da idade mínima, Que então. vai acontecer se você não faz transição e faz a preparação da carreira? Todo mundo vai subir muito mais rápido. O resultado vai ser negativo, tá certo? Então, ou próximo de zero. Você não vai fazer economia nenhuma. Então, é necessário fazer com cuidado, com boa técnica, e, obviamente, ouvir os militares no que diz respeito à carreira, porque eles sabem da carreira, nós não sabemos o detalhe. Né? Eu conheço, já tive muitos contatos com os militares quando eu discutia reforma da Previdência, ajudei algumas das forças a implantarem sistemas ah, de custeio, enfim, de modo que eu conheço mais ou menos, mas eu não sei os detalhes, tá certo? Mas é necessário ouvir os militares, eles apresentarem as razões e fazer essa transição, seja em 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, aí eles vão acertar junto com o ministro Haddad e os demais membros do governo.
Não acredito que venha sem transição. Não acredito. Nenhuma Porque em possibilidade. 2019 tive um pedágio, se não me engano, de 17% para adequar quando aumentou o tempo mínimo de serviço, né? Uhum. Explica, talvez seja mais fácil explicar o que seria essa transição para o futuro, explicando como aconteceu no passado, se é que foi bem feita. Bom, veja só. Quando você mexe, na Previdência, você altera, no fundo, o que os economistas chamam de valor presente dos benefícios, tá certo? Ou seja, é imaginar tudo que você vai receber e trazer para hoje. Uhum, Então, se você receber R$ 1.000 hoje ou receber R$ 1.000 daqui 2 anos, não são valores iguais. Apesar de nominalmente ser iguais, eles são diferentes. Então, tudo, sempre que se fala em previdência, e no passado foi assim, o que foi feito? Você ajustou regras dos militares e também, muitas vezes, dos civis, tá? E tiveram, no caso dos militares, foi dada uma compensação de aumento de 17%. Para quê? Para cobrir diferenciais de custos que eles iam ter. Certo ou errado, eu não vou entrar no mérito aqui, foi uma decisão do Congresso, um projeto de lei, isso foi feito. Ah, a época, a gente tem que lembrar, a época, ah, os militares estavam com salários bem defasados. Então, eu até escrevi um artigo na época, falei, não vamos mexer. O problema é que no Brasil você vai corrigir um problema com outro mecanismo. Então, uma coisa era dar aumento para eles, a outra coisa era mexer na previdência deles ou no regime de proteção social. Eu pessoalmente defendo que você tem que cuidar de uma coisa, um instrumento daquela coisa, da outra coisa com os instrumentos dessa outra coisa. No Brasil se confunde. Você tem um defasagem salarial e foi dada uma compensação de 17% que estava mexendo na Previdência. Por exemplo, não se mexeu numa coisa fundamental que vocês mencionaram aqui, que é a pensão. A uhum, pensão militar tem que ser corrigida, muito corrigida, não é pouco, não é muito. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas a pensão militar ela é dada à filha maior até hoje, até hoje. E é uma coisa que já poderia, eu não diria ter sido extinta, mas minimizada, muito minimizada. Segundo, a aposentadoria, a pensão para filho e especialmente para a filha, pode ser acumulada 100%. Se o pai é da Marinha e a mãe é da Aeronáutica e eles morrem, a filha vai receber duas integrais. Isso não existe no regime geral. Isso não não existe. existe no regime geral, mas existe, né? A gente encontrou alguns casos de pensionistas que recebem duas pensões, porque ambos os pais, pai e mãe, eram militares, né? E ainda tem uma Sim, regra que aparentemente eles vão mudar também, que é impedir que a irmã que morre transfira para a irmã que sim. sobrevive o valor da sua pensão, né? Que é uma coisa que no regime geral tinha e já desapareceu. Você não transfere. Aquela cota morre, aquela cota desaparece. Então, são aprimoramentos que têm que ser feitos. Poderíamos ter feito mais em 2019. Eu costumo dizer, a reforma de 2019 foi a melhor reforma previdenciária já feita no Brasil. Mas também ela padeceu de defeitos. Esse é um deles. Então, não se tratou adequadamente da pensão militar. Tem que Uhum. eu costumo dizer uma coisa que eu ouvi de um militar, que vale para as esposas e para as filhas. Esse militar me disse: quem jurou a bandeira fui eu, não foi nem minha mulher nem minha filha. Então, ou seja, ele está dizendo: eu tenho que ganhar direito, ter uma carreira estruturada. A pensão, você só tem que proteger, provavelmente você não vai jogar nem a mulher nem a prole na miséria, mas não tem que ser a mamata que é hoje. Paulo, você falou lá no começo uma coisa que eu acho que vale a pena a gente retomar aqui. Quer dizer, me parece aí pelos comentários que estão abundantes aqui dos nossos ouvintes, que é Uhum, nada mais do que justo você criar uma regra que seja mais parecida entre civis e militares, instituindo uma idade mínima para uhum, que os privilégios militares sejam menores. Mas você falou uma coisa importante que eu não vi noticiada até agora, que é uhum, o ajuste pelo valor da pensão. Explica para a gente como é que é a contribuição dos militares hoje para a uhum, Previdência, ou se é diferente ou parecido ou igual com os civis, e como uhum, deveria ser no mundo ideal para que
não houvesse um déficit que no futuro vai gerar alguém vai pagar essa conta, né? Sim. Veja só, os militares, como eu disse, eles têm uma contribuição que é para o período, para pensão de mulher e filho, tem lá uma contribuição. A contribuição para pensão de filha foi fixada em 3%, mais ou menos equilibra a pensão, poderia ser um pouco mais. E tem uma contribuição para ele, basicamente, para custear a inatividade e serviço de saúde deles, que está em torno de 9%. Pode ser mais, pode aumentar, tudo isso é uma questão de conta, sentar e fazer a conta. É diferente, por exemplo, da contribuição dos civis. A contribuição dos civis era 11%, com a reforma de 2019 passou a ser progressiva. Ela passou de 7, mínimo de 7,5 e máximo de 22, dependendo do valor do que a pessoa recebe. Uma boa coisa, isso deve ser derrubado também pelo Supremo, está lá, já foi, enfim, uma outra ação de direito de inconstitucionalidade, o Supremo parece que vai derrubar isso, a progressividade na alíquota previdenciária dos funcionários civis, o que, do meu ponto de vista, é um erro, é um retrocesso, é um atraso e, obviamente, vai custar caro. No caso dos militares, eu acho que, por exemplo, a pensão, o custeio de pensão tinha que aumentar a alíquota, sobretudo diante das regras que existem. Se permite Uhum, acumulação, é perene, transfere de um para outro, enfim. Então, uma alíquota de pensão mais ou menos de equilíbrio é alguma coisa em torno de 9, 10%, e hoje é 3%. Tem que aumentar, uhum, tem que aumentar. Agora, a sociedade em geral, José Roberto, clama por, entre aspas, igualdade, sem perceber as especificidades. Ah, eu sempre digo e sempre disse para os meus alunos, bom, se o cara ganha na Mega Sena e fala, não trabalho mais a partir de amanhã, qual o problema? Ainda que ele tenha 30 anos. Ué, ele vai usufruir essa poupança que ele ganhou. A mesma coisa tem que ser a previdência, no certo sentido, tem que ter flexibilidade. O princípio fundamental é que, na média, você não pode receber mais do que você depositou, tá certo? E você tem vários mecanismos, vários mecanismos. Para carreira militar, você pega um filme que fala das Forças Armadas Americanas, você pega a cara de 42 anos saindo das Forças Armadas. Por quê? Porque ele é imprestável. Se ele não vai a oficial máximo, ele é imprestável. Não adianta ser um sargento, um tenente com 50 anos. Não presta, não serve para nada. Então, o ideal seria, eu não me fixaria numa idade mínima, eu me fixaria num valor de equilíbrio dos benefícios, em função da arrecadação. Ou seja, o cara vai sair aos 40, tá bom, ele vai receber 40%, digamos, do que seria o valor integral. Se ele vai sair aos 45, ele vai receber 60%. É assim. E o cara vai embora feliz, pega o dinheiro, põe no bolso e está equilibrado. Ele não está sacando mais do que foi depositado. Essa é a questão. Essa é a questão. Você não pode criar uma regra que uns sacam 60% do que depositou, do que depositaram, outros sacam 180% do que depositaram. Então, a regra mais justa é essa: você dá flexibilidade, porque a carreira militar exige vitalidade física, não tem jeito, exige. Então, deixa o cara sair, mas não dá integralidade. Nós estamos continuando a debater essa coisa de idade mínima, sem discutir, do meu ponto de vista, o ponto central. Mas, como o Brasil sempre fez isso, é melhor ter idade mínima. Se a gente não vai sim. discutir o que é importante, põe uma idade mínima. Acabou. Porque o teu raciocínio é perfeito quando a gente fala do sargento e dos oficiais de baixa patente que, de fato, vão a campo e precisam segurar uma arma pesada, por exemplo, né? Mas para general é um pouco diferente, né, O Paulo? Quer general dizer, sempre o cara vai fica. pilotar uma escrivaninha. Sim, mas o general nunca sai cedo, ele sai tarde. Ele vai quase que direto para a inatividade. O general tem uma carreira longa, é isso que as pessoas não entendem. Você não vê general na reserva aos 45 anos, como você vê tenente, como você vê capitão. Você não tem isso.
Não existe. Quem vai para o topo da carreira fica bastante tempo. Então, a maçaroca de militares, que vai até coronel, eu acho que, em vez de fixar a idade mínima, não, tudo bem, vai ser o caminho, tá bom, então fixa. Legal, mas em vez de fixar, é você ter, na verdade, uma progressividade em função do tempo que ele contribuiu e o valor que ele contribuiu. E aí você devolve para ele mais ou menos o que ele depositou. E pronto, ele vai embora para casa e leva. E certamente o rombo previdenciário ia cair de forma drástica, drástica. Esse é o problema. Mesmo saindo aos 55 anos, para muitas das patentes, nós vamos continuar tendo déficit. E do jeito que eu estou propondo, já propunha, não teria, estancaria. Tem o déficit passado. Fazendo como eu estou fazendo, estancaria para frente esse déficit. Hoje, a patente, o déficit previdenciário por patente, como é que funciona? É maior para quem? É maior para o oficialato médio. Para general, brigadeiro, é pouco, porque o cara continua em atividade até os 65 anos, cara, 63 anos, enfim. Ele continua. É difícil você pegar um general, pega os generais que estão em ativa. Tem todos mais de 55 anos, todos eles. Nativa, nativa. Eles começam talvez um pouco mais cedo, mas ficam. Ah, o que sai cedo, o que sai cedo é o capitão, é o sargento, é o major, tá certo? Até coronel sai relativamente cedo, antes dos 50 anos. Mas você vê muito Então também, capitão saindo antes. então se trata também de encontrar também uma função, né, para esses oficiais também, para eles ficarem mais tempo sem que isso gere aquela promoção que a gente estava falando Sim. automática, É exponencial nos próximos verdade, anos. poderia, eu acho que poderia ajustar a carreira. Ah, É verdade também que a força física nas Forças Armadas tem sido menos crucial do que já foi, tá certo? Uma coisa é o soldado do começo do século XIX, Primeira Guerra Mundial. A outra coisa é um soldado hoje. Uma coisa é dirigir um jipe, a outra coisa é dirigir hoje os veículos militares que têm conforto, ar-condicionado, direção O hidráulica. joystick, né? O cara não sai nem do Né? quartel, né? É? Pra- ou nem sai do quartel, porque é tudo Também drone, o sai do cara, quartel, é né? isso. Você tem um monte de militares em que a É, atividade física tem sido reduzida. Então, você pode prolongar a vida desse cara. Mas o pessoal de campo não tem jeito, tem que ser jovem. Não tem jeito. O cara subir em coisas, rastejar no chão, amigo, 40 anos, o cara já não faz mais isso. Não tem a tá menor certo. possibilidade. Agora, infelizmente, o nosso tempo, essa conversa está ótima, aqui podia durar mais uma hora, mas tanto o Paulo tem o que fazer, como a gente tem que entregar a grade aqui. Só para registrar uma coisa, esse ano saiu, como sai todo, acho que todo ano, né? Um Uhum. decreto do presidente Lula, na verdade, José Múcio Monteiro, o presidente só assina, né? Fixando os quadros do Exército Brasileiro para o ano. E o número é meio assustador, né? Porque são 149 generais da ativa, São. que é o número equivalente do exército americano, que é o mais poderoso do mundo. Quer dizer, Sim. a pergunta aí é: precisamos de 149 generais na ativa? Zé Roberto, esse é um assunto para outro programa inteiro. Eu acho que não. Mas Fechado. nós somos superlativos em tudo, hein? Entre os generais, entre os juízes, entre os procuradores. A gente tem essa mania. Lamentavelmente, isso custa para o contribuinte. Eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Você pega, por exemplo, as Forças Armadas muito bem capacitadas, treinadas, muito melhores que a brasileiras são as Forças Armadas de Israel, por exemplo. O número de generais é pequenininho. Pequenininho. É, é isso aí. Tá Paulo, bom? a gente precisa fazer uma síntese para essa meia hora de conversa, que é uma coisa fácil, porque são meia hora em 75 caracteres, bem simples assim, né? Bem sintético. Mas, pelo que eu entendi, e você me corrija, é, tão importante quanto idade mínima é a possibilidade de você ter um ganho proporcional à sua contribuição, né? Perfeitamente.
Perfeitamente. Tá Isso é algo certo. que a gente tem que estudar e vou adiantar em primeira mão para vocês. É muito provável que a gente, como foi em 2019, apresente uma nova proposta de reforma. Nós apresentamos isso em 2019, vamos apresentar para o próximo governo, com muitas novidades, muitas modernizações e muito critério de justiça social. Por fim, eu queria dizer para vocês o seguinte: nas Quando se nossas. diz nós, é um instituto que você preside. Não, não, não. É um trabalho de apaixonado sobre previdência, que eu Uhum. tive a honra e a alegria de coordenar um grupo em 2019 que produzimos uma proposta que acabou sendo muito utilizada pelo governo anterior para a emenda constitucional, mas vamos apresentar outra para melhorar e aprimorar o nosso sistema. Mas uma coisa interessante que eu queria dizer é que o governo tem, eu vi algumas notícias que a economia seria de 2 bilhões de reais com essa coisa dos militares. Não creio, não creio, tá? Vai ser menos, vai ser menos. Eu Você acho que acha no que vai ser de máximo um quanto? bilhão e meio, um bilhão e Um e meio. meio. É. Bom, agora você acabou de mudar meu título. Porque esse dado é importante, porque começou falando em 6, depois caiu para 3, essa notícia de caiu para 2, pelo visto vai sair por um e meio. Não É vai isso, dar nem 5% do valor total dos cortes, né? é Se isso. chegar. Ela vi. Tá certo. Obrigado, Paulo. Foi um prazer, viu? Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigada, Paulo. Um abraço. Até a Um próxima. abraço. Bom, eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes que não deu tempo de falar, fazer todos os comentários que eles fizeram, não foram poucos. Peço a sua compreensão, mas né, a gente tinha que deixar o Paulo explicar ali. E ficamos assim, então, no primeiro bloco, a pergunta: o que mais preocupa os militares? Idade mínima para se aposentar o golpe de Estado. Síntese com a aposentadoria militar aos 55 anos, a Haddad já negocia corte no Congresso. A pergunta da Natália, a síntese dela foi: PF apura extensão da influência de lobistas em decisão, de lobista em decisões do STJ. É isso mesmo, Natália? Tá É certo? isso mesmo, tá Então certo. tá bom. E a do Paulo, que era uma coisa mais teórica, de que é tão importante quantidade mínima é ter ganho proporcional à contribuição, eu vou sugerir mudar, dizendo que o especialista diz que o governo vai economizar no máximo 1,5 bilhão de reais com cortes de militares. Tá certo? Bom, obrigado, Natália. Foi um prazer mais uma vez. Volte sempre, por favor. Obrigada, Toledo. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente volta na quarta-feira, às 2h30 da tarde, com mais uma análise da notícia. Até lá, obrigado.